Bom, agora entrando... Ainda mais com o nosso contrato do Lazard sendo... Ele querendo 10 milhões por ano, é isso, né? Que ele falou que ele queria? Pois então, a última notícia... a projeção de mercado era entre 10 e 11 que eu tava vendo. Okay, não dá. Tchau. Só que... Só que daí houve relatos lá do pessoal do Green Bay que andaram descobrindo que ele quer em torno de uns 15 milhões. Então, esquece, se já 10, 11... É muito. Se fosse 10, já tinha que cortar, assim. 15... Eu não pagava mais que 5 pra ele. Então, e já que a gente tá falando nele, no Lazar, a gente vai entrar agora na questão dos wide receivers e tight ends, né? Aí eu fui lá, peguei as estatísticas do Next Gen lá da NFL, e aí eu peguei os principais recebedores ali do Packers que tiveram no mínimo 45 alvos na temporada. E o Lazar, ele teve 100 alvos, 60 recepções, 788 jardas, 6 touchdowns, 2.7 de jardas de separação. O que eu acho até um pouquinho pouco, né? Se você for analisar com outros recebedores do Packers aqui. Mas, enfim. E só para efeito de comparação. Lá em 2003, o Packers draftou Javon Walker. E na primeira temporada ele teve 716 jardas. E o Allen Lazard, que se considerava o wide receiver 1 para essa temporada, teve, olha, números muito parecidos. Ou seja, sem condição dele voltar, né, João? Me desculpe, só bloquear nesse time eu acho que é muito pouco para ele, né? Cara, ainda mais, alguém pode jogar o argumento de não, é importante ter algum recebedor mais experiente, eu concordo. Eu prefiro manter, às vezes, um Randall Cobb mais barato, que eu sei que ele tem um contrato mais barato, do que trazer o Allen Lazard, que é um cara que a gente consegue substituir. É um cara que, com o crescimento do Christian Watson, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco dele, o crescimento do Christian Watson, com o Romeo Doubs tendo potencial interessante, trazendo mais... Eu escolheria um cara em dia 2, ou até em dia 1, dá pra pensar, e outro cara em dia 3, eu adicionaria mais 2 wide receivers no draft. Tem Samori Toure, que é um cara interessante. Cara, às vezes alguma contratação ou outra, não é nada que não seria insubstituível. Para mim, renovar nessa situação que o Packers está financeiramente, seria só caras que não daria para substituir. A gente vê, por exemplo, o Jacksonville Jaguars. Sim, exatamente. O Jacksonville Jaguars conseguiu montar um corpo de recebedores decente em uma intertemporada. E com certeza os três wide receivers deles jogariam nos Packers, são melhores que o Allen Lazard. Então é muito possível encontrar caras nesse nível no mercado. Sim. Não, e aproveitando esse detalhe que você falou, né, João, eu acho assim que não até acho que é o Brian Gutekunst lá, o GM do Packers, falou, que ele fez análise da temporada sobre os recebedores e ele até falou, talvez o Packers precise trazer um wide receiver veterano. Só que eu espero que dessa vez acertem trazer o wide receiver veterano, né, porque o projeto Sammy Watkins não deu certo. Mal jogou e daí se lesionou, foi para o injury reserve e depois foi cortado porque estava mais errando no ataque do que acertando, né? Então eu acho que vamos ver, o que eu prevejo é um cenário em que o Packers vá atrás de um veterano ali que dê possibilidade de tirar alguma coisa dele ainda e ao mesmo tempo traga mais alguém do draft para complementar o Doubs e o Watson. E aí eu já vou entrar na questão do Watson e do Doubs. Eles, se você for analisar os números deles, eles foram bastante adicionados até, né? Tiveram 66 alvos para o Watson, 67 para o Doubs, os dois, né, tiveram 40 recepções ali na faixa das 40 recepções. O Watson teve 611 jardas, o Doubs 425, e os dois tiveram 10 touchdowns recebendo, né? Só que essa estatística do Watson aqui que eu acho que achei a mais interessante, que é a de jardas por separação de 2.9, e eu tava vendo uma estatística que ele tá entre os primeiros ali, entre os wide receivers calouros desse último draft, de 2022, né, com a maior média de jardas de separação. Então é uma coisa assim que, tipo, pro futuro, se o Watson conseguir continuar desenvolvendo, é algo interessante. E antes de passar a bola para você, João, para você destrinchar sobre esses dois, né, teve uma estatística que eu vi, que é um jornalista que cobre o Packers analisando os números da última temporada. Ele falou que o Watson e o Doubs foram apenas a terceira dupla da NFL a ter pelo menos 40 recepções e 3 touchdowns na temporada de estreia. Isso não acontecia desde 1990.
Então, eu acho que é um dado significativo de que a gente pode pensar que eles têm uma certa evolução nessa segunda temporada, né, João? Cara, com certeza, até falando avaliação pré-draft do Christian Watson, eu era um cara extremamente crítico ao Christian Watson, eu não gostei nem um pouco da escolha. Se você buscar lá no grupo, você acha eu xingando a escolha do Watson, que eu não gostava, eu achava que ia ser um 2.0. Acontece, erramos, draft é isso. E como eu estou feliz por ter errado, Christian Watson é um cara que tem um potencial absurdo de crescimento. Pensando assim, só nas estatísticas, ele como calouro, que eu acredito que ele tem muitos ajustes técnicos para arrumar. Ele já conseguiu ter um rating de 121.5 quando a bola vai na direção dele. O Aaron Rodgers, quando o Aaron Rodgers passou a bola para ele, era um rating de 121.5. Que é absurdo, que caso o pessoal que está ouvindo não lembra, o rating vai até 158.3. Outro ponto que me chama a atenção do Watson, ele foi o principal wide receiver do time em tackles quebrados, coisa que surpreendeu um pouco olhando. A-Dot, que é a average depth of target, que significa basicamente o quão profundo ele estava nas recepções dele, também é o maior do time, 13.8. Cara, yards per route muito forte também. Christian Watson, ele mesmo não tendo jogando menos, tendo na primeira parte da temporada, até o jogo dele contra a Dallas, que foi esse game changer da vida dele, era um jogador subutilizado, que era utilizado principalmente em motions e end-arounds, mas Christian Watson ele conseguiu se estabelecer, ganhar a confiança da torcida, dos jogadores. Sim. E ajustando uma coisa ou outra de, principalmente release, eu acho que ele tem muito a evoluir em release, as jardas iniciais. Sim, e também conseguir melhorar em contested catches, coisa que ele já mostrou alguns flashes, principalmente no jogo contra Detroit, lembra aquela recepção dele? Sim. Então, não, e contra ele vai ser um cara. Sim, e você falando em recepção contestada, na época até falei brincando, mas enfim, torcedor é aquilo, né? Teve um jogo contra o Titans, em que ele fez uma recepção absurda na Red Zone, que aí tudo bem, a gente entra no modo empolgação, tanto que na época do draft falavam muito que comparavam ele com o possível novo Calvin Johnson. Tudo bem, calma lá, calma, vamos com calma. Mas brincadeiras à parte, eu acho que aquela recepção foi a lá Calvin Johnson, né? Não sei se ele vai chegar nesse nível, eu acho muito difícil. Calvin Johnson jogou. Eu acho que daí passa dos mortais, assim. Vamos pensar em recebedores um pouco mais mortais. Exatamente. Um AJ Green, pode ser. Vamos fechar um AJ Green, ele consegue chegar. Mas assim, quando for falar de Calvin Johnson, Julio Jones, esses caras são inalcançáveis. Calvin Johnson, Julio Jones, Randy Moss, esses caras não existem. Exatamente, mas enfim, né, mas é americano gostar de fazer umas orações aí que, enfim, ainda mais agora nessa época de draft, ou que jorra de comparações assim, que eu tento entender, mas enfim, mas é uma cultura deles lá. Agora que a gente falou, continuando aqui falando do último wide receiver, né, o Kaká, o Randall Cobb, né, que talvez ali, se não fosse a lesão, acho que ele até produziria um pouco mais do que os números dizem, né? Foram 50 alvos, 7 jardas e um touchdown apenas, né? E 2.9 de jardas de separação. Que se o Randall Cobb não tivesse acontecido... Bom, acho que o Igor caiu. Falando assim do Randall Cobb, o que eu acho? Eu acho que ele é um cara essencial pro time, mesmo que ele não é essencial, eu diria, na verdade. Ele é um cara que, mesmo que o seu jogo não traduza em números, ele é muito interessante, tem uma experiência mais veterana no jogo. E... como eu posso dizer? Voltou aí, Igor? Opa, voltei, eu acabei caindo aqui. Voltei. Deu acho que uma travadinha aqui e acabou caindo. Mas voltando aqui. Eu estava falando do Randall Cobb, né? Ele teve uma produção, não sei se eu cheguei a citar as estatísticas aqui, mas foram umas estatísticas interessantes dele. Eu acho que poderiam até ter sido melhores desde que ele não tivesse sido nada, né?
E eu queria saber de você, porque agora ele é um dos free agents, né, João? Você ficaria com ele? Até porque ele foi um cara que acho que acabou ajudando muito o Dobbs, o Watson aí. Eu acho que foi um cara que liderou esse grupo de novatos aí. E você acha que vale a pena trazer ele de volta? Cara, caras assim como o Randall Cobb, eu acho que ele consegue. A gente consegue um contrato baixo de 1 ano. Se ele estiver disposto a saber o papel dele hoje no time, que é ser um cara mais veterano, que vai aparecer uma vez ou outra, vai ser provavelmente o quarto wide receiver do time na próxima temporada, como ele já foi nessa, sabe muito bem disso, é interessante trazer pensando nos intangíveis de vestiário, principalmente considerando que provavelmente Mercedes Lewis, que é um cara que é uma referência no vestiário, deve acabar saindo. Então, acho que é interessante ter um cara mais veterano no corpo de recebedores, principalmente se a gente continuar com o Jordan Love, não ter o Aaron Rodgers, que vem, eu acho que seria interessante. Mas, assim, o Randall Cobb claramente não vai ser o focal point do ataque. Ele tá como complemento, ele ainda ele é só um flash do jogador que ele costumava ser. Mas é isso. Eu concordo com você. Eu acho que para ele permanecer, eu acho que até ele entende o papel dele ali, né? Porque eu acho que teve algumas imagens em alguns jogos que eu vi ali que ele tipo estava muito presente, como que eu posso dizer assim, ali em cima, tipo um mentor mostrando para eles como que eles teriam que atuar ali no ataque, né? Então, se ele entender o papel dele, ok, pode ficar.